Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algo que aconteceu comigo, uma experiência, tá? Durante um dos exercícios de um curso em milagres, aconteceu algo comigo, né? Eu, por um instante, estive na realidade. Eu pude ver, eu pude saber, eu pude sentir, eu pude estar lá por um instante. Foi um breve instante que a minha mente não teve nem capacidade sozinha para conceber aquilo que estava acontecendo. Só para você ter uma ideia, foi depois daquele instante que eu consegui ter noção do que tinha acontecido e racionalizar um pouco sobre isso, que a gente não deve racionalizar sobre uma experiência, né? Uma experiência nos dada pelo próprio Deus, uma experiência nos dada por Cristo em nós, né? Então, nessa experiência, eu estive na realidade e eu pude ver todos nós como somos em essência. Eu vi um lugar muito diferente do mundo. Um lugar totalmente de paz, amor e alegria. E as pessoas se movimentavam o tempo todo, mas elas não eram pessoas, assim, elas não tinham um corpo que nem o nosso. Nós, né, éramos nós, mas não tínhamos esse corpo igual ao nosso. O corpo era uma coisinha assim, ó. Todos nós com esse corpo e nós andávamos para um lado e para o outro. Existia um fiozinho de luz que prendia a esse corpo, que é o nosso perispírito, na verdade, prendia o nosso perispírito, prendia o nosso corpo físico, nessa personalidade. E tinha muito movimento. Era uma cor azul bem clarinha e perolada. Sabe, parecia aquela pérola azul clarinha, né? E eu não sei como explicar mais do que isso, porque é uma experiência assim, não existia nem transmissão de pensamento e nem voz para comunicação, porque a gente sabe que palavras são símbolos de outros símbolos, né? É uma forma que o homem inventou de se comunicar, as palavras, né? Mas elas simbolizam outros símbolos, né? Uma palavra significa outra coisa, né? Uma palavra é um símbolo de outro símbolo. E lá não existia nem comunicação de palavras e nem comunicação telepática. Todos sentiam a mesma coisa: paz, amor e alegria. E como eu fui percebendo isso, porque era tudo muito harmônico, se movimentavam o tempo todo, mas parecia uma dança, todo mundo se entendia, todo mundo era o mesmo ser, é o mesmo ser, né? Porque eu estive lá e esse lugar pode ser chamado de céu, pode ser chamado de dentro de Deus. Eu tive a sensação de que eu estava dentro de Deus, estava vendo nós dentro dele. Porque no curso em Milagres, Cristo nos ensina que nós estamos dentro de Deus, que um pensamento nunca deixa a sua fonte. E como o único objetivo da minha vida é cumprir a meta, que é chegar a Deus, lembrar de Deus, eu eu sinto isso todos os dias, eu emano isso todos os dias, né? Então eu tive essa visão, que não é uma visão, eu estive lá por um instante dentro de Deus. E eu vi todos nós iguais, amorosos, santos, incríveis, exatamente como Cristo descreve no curso em Milagres. Eu estive lá e eu vi. E como eu estive lá e eu sou uma pessoa comum, tenho uma personalidade igual a todo mundo, um ego igual a todo mundo, ainda tenho um corpo físico, um corpo emocional, um corpo energético,
um mental inferior, e tenho também a tríade superior, que é o espírito, né? Que é o mental superior, o búdico e o átmico. Eu sou igual a você. E Cristo me trouxe aqui justamente para que você saiba que se Ele me levou até lá, se eu posso estar dentro de Deus, se eu estou dentro de Deus e nós estamos dentro de Deus, todos nós podemos ir lá a qualquer momento que nós realmente quisermos. Mas tem que ser um instante santo, um instante de ausência total de medo. O caminho até Deus é o caminho do perdão, é o caminho do amor, é o caminho da sabedoria, do conhecimento, do entendimento de saber que todos nós somos um único ser ligados ao nosso Criador. E eu estive lá por um instante. E é exatamente como Cristo descreve no curso. É real e está disponível para mim e para você e para todos nós a qualquer momento. Basta que esse seja o nosso único desejo, a nossa única vontade, porque a nossa vontade de lembrar de Deus é a mesma que Ele tem, de que o seu filho lembre dele, de que o seu filho saiba que está dentro dele, seguro, perfeito. É um lugar incrível, indescritível, indescritível, indescritível. Em alguns filmes espíritas, em alguns lugares, a gente vê o paraíso como um lugar de grama e as pessoas com esses corpos, só que em espírito, né? Que a gente chama de perispírito. Não foi nesse lugar que eu estive. Não foi nesse lugar, tá? Foi dentro de Deus. Eu estive por um instante dentro de Deus. Literalmente dentro de Deus. Eu já tinha tido uma visão acordada, porque eu tenho muito dessas visões acordadas, né? E até eu falei com uma paciente minha, até gravei vídeos já sobre isso. Eu vou postar ele para vocês também, né? E foi uma experiência também muito bonita. Mas essa experiência, eu estive lá. Foi um instante que eu acessei essa frequência, né? Durante as sessões de cura, eu já acesso essa frequência de Deus, eu já acesso essa frequência da iluminação, porque senão eu não conseguiria trazer o milagre, a cura. Eu acesso a frequência de Cristo dentro de mim, né? E dentro da pessoa que eu estou trabalhando, do meu irmão. Mas essa experiência eu estive dentro de Deus. Hoje eu pedi para o Espírito Santo me explicar direitinho o que aconteceu, porque eu não tenho como explicar em palavras. Então eu pedi para ele me mostrar, hoje durante a minha meditação do curso, como eu ensino os meus irmãos, como eu explico para os meus irmãos o que aconteceu, porque não tem como explicar em palavras, né? Mas aí eu soube, é assim, o Espírito Santo fala assim, a gente sabe, né? É uma pequena voz silenciosa, a gente não escuta uma voz, a gente sabe, a gente pede e aí vem a resposta, a gente sabe, né? E ele me mostrou dessa forma, eu estive realmente dentro de Deus. E a iluminação é a consciência de que Deus está dentro de mim, né? Então estamos a um passo da iluminação e a nossa meta está aí sendo atingida e mais, né? Porque a nossa meta é infinita, porque é como o professor Elicout já falou em alguns vídeos, né? Mesmo Jesus Cristo, né? Que foi o primeiro de nós que teve essa consciência um com Deus, que nós sabemos, né? Mesmo ele ainda tem que crescer muito para chegar na frequência de Deus. Então imagina nós. Só que ao invocarmos Jesus Cristo, nós estamos invocando o próprio Deus, porque a unicidade é uma, né? Nós somos todos um. Então, quando a gente diz Jesus Cristo, a gente está dizendo Deus.
né? Apesar de Jesus Cristo ser Jesus Cristo e Deus ser o Criador de tudo, né? Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que está nos guiando nesse curso, está nos guiando nesse aprendizado, né? Está nos guiando para formar terapeutas em um curso em milagres, psicoterapeutas. Ninguém vai entender mais de ego do que nós e, ao mesmo tempo, mais de Deus. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos ao nosso dispor o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a frequência de Deus, a frequência crística, o pensamento de Deus, a lembrança de Deus dentro de nós o tempo todo. Todos nós, sem exceção. Nós somos idênticos. Nós somos um ser imortal e infinito. Infinito. Nunca foi criado e nunca será desfeito. E eu vi nós como nós somos, em essência. Eu estive por um instante dentro de Deus. É claro que todos nós estamos dentro de Deus, porque Deus é tudo que existe. Mas eu estive naquela pureza, lá onde nós realmente estamos, né? E foi incrível, eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente estuda o curso, e a gente estuda, e a gente estuda, e a gente entende isso que Jesus fala no mental, mas a gente não consegue vivenciar isso, experienciar isso, e entender que isso existe realmente como um lugar. E existe realmente como um lugar, tá? Existe realmente como um lugar onde nós estamos dentro de Deus. E aqui nós estamos sonhando. Então, aquele fiozinho que nos liga a esse perispírito, a esse corpo humano, a esse corpo físico, a esse corpo espiritual, aquele fiozinho que nos liga é o nosso sonho. Aqui nós estamos sonhando, mas onde nós estamos é lá. Quem nós somos é lá. E lá só existe amor, só amor. A gente percebe a alegria pelo movimento. Eles se movimentam muito, muito rápido. Então, pelo movimento, você vê que é alegre, né? E a paz, porque tudo parece tão sincronizado, tão perfeito, né? Parece uma dança. Eles se movimentam o tempo todo. Eles não, nós, né? Nos movimentamos o tempo todo com alegria, nessa paz infinita. E o único sentimento que existe, que não é um sentimento, a única coisa que existe é o amor incondicional. Não existe mais nada. É a única comunicação, é só. Não tem mais nada. É só luz. Só luz, luz. Nós somos luz, tudo é luz. Não tem chão, não tem céu, não tem árvores, não tem grama, não tem nada. É só luz. Né? Bem interessante. É exatamente como Cristo descreve, nós estamos dentro de Deus. Tá bom? Um beijo de luz. Até mais.